E aí galera, Leandro Lima na área e olha só, nós vamos falar agora dos 20 anos do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Há 20 anos atrás, o mundo parava tudo o que estava fazendo. Eu lembro que as imagens ainda em televisões preto e brancas, por onde a gente passava, o mundo estava com o olhar voltado para a tela da TV, extasiado, não acreditando no que estava acontecendo. Tinha acontecido o primeiro atentado, logo na sequência o segundo avião, dos 4 que acabaram caindo nos Estados Unidos, o segundo no Pentágono e o terceiro em um campo. O quarto, né, em um campo. E o mundo virou os olhares no mês de setembro, há 20 anos atrás, para os Estados Unidos, tentando entender o que estava acontecendo. Os Estados Unidos foi pego de surpresa por este atentado. E muitas perguntas surgiram. Uma guerra foi feita ao Afeganistão e depois de 20 anos agora as tropas saem do Afeganistão e o Talibã retorna ao poder. Na época Al-Qaeda e hoje o Talibã retorna ao poder, aí inclusive apoiado por terroristas ligados à Al-Qaeda. O que nós aprendemos com tudo isso? São perguntas que a gente faz. O que os Estados Unidos aprendeu com isso? Os Estados Unidos está enfraquecido? Quais são as prioridades dos Estados Unidos de agora para frente? São algumas perguntas que a gente vai tratar aqui neste vídeo, então já deixa ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei, junte-se a nós se você é novo por aqui. Agora, se você habitualmente já assiste os nossos vídeos, você já sabe, mete o dedo no compartilhar, beleza? Agora vamos ao assunto deste vídeo em específico, né, meus queridos terráqueos? E olha só, após 20 anos do 11 de setembro, o combate ao terror é prioritário, diz a Força de Relações Internacionais do Brasil. Os 20 anos dos ataques terroristas de 11 de setembro levaram o governo a emitir nota por meio do Ministério das Relações Exteriores, em que reafirma o compromisso do Brasil de atuar na prevenção e na resolução de ameaças à paz e segurança internacionais, inclusive o terrorismo, de acordo com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas. Lá se vão 20 anos de um dos dias mais fotografados, filmados e comentados da história da humanidade. Quando uma das duas torres do World Trade Center foi atingida por um avião com 92 pessoas a bordo, toda a imprensa mundial interrompeu o que estava fazendo e voltou seus olhares e suas atenções para Nova York. No horário de Brasília, adiantado 1 hora em relação ao epicentro dos acontecimentos, os relógios marcavam 9 horas e 46 minutos. Menos de 20 minutos depois, a outra torre se tornou alvo de um segundo avião com 65 passageiros a bordo. Muitas pessoas que nasceram nas décadas de 60, 70 e 80, ou mesmo no início da década de 90, costumavam se lembrar com exatidão do que estavam fazendo naquele 11 de setembro de 2001, quando tomaram conhecimento do que se passava em todo o mundo onde houvesse uma televisão ligada, havia uma reunião de pessoas integradas com as cenas. Cada uma das duas torres em chamas demoraria cerca de 1 hora para ir ao chão depois de atingida. Com a queda dos edifícios, que funcionavam como um complexo comercial, quase 3.000 pessoas perderam suas vidas. Uma nuvem de poeira se formou por quilômetros. Ao todo, 4 aviões comerciais foram sequestrados por terroristas, além dos 2 direcionados ao World Trade Center. Um foi jogado contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado na capital de Washington. O último acabou caindo na zona rural de Chancellorsville, no estado da Pensilvânia. Especula-se que o alvo poderia ser o Capitólio, sede do Congresso, ou a Casa Branca, residência oficial do presidente do país. Os desdobramentos são bastante conhecidos. A Al-Qaeda assumiu aí a autoria do atentado e no mês seguinte os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, onde a organização terrorista estaria abrigada. O país era comandado na época pelo Talibã, um grupo fundamentalista que aplica sua interpretação da Sharia, a lei islâmica. Após 2 décadas, o governo norte-americano decidiu encerrar a ocupação e no mês passado o Talibã retornou o controle do Afeganistão, quando as tropas dos Estados Unidos estavam organizando sua retirada. O então presidente afegão Ashraf Ghani, eleito em 2014 e reeleito em 2019, não ofereceu resistência ao Talibã e fugiu aí do país.
Apesar da cronologia dos acontecimentos ser de domínio público, muitos aspectos ainda são debatidos por especialistas. São questões que vão além da superficialidade dos fatos e envolvem os seus efeitos. No final da década de 1990, caminhávamos para a consolidação de uma atmosfera mais liberal no sentido capitalista, com os Estados Unidos abrindo suas fronteiras e seu mercado e com relações mais pacíficas entre os países. De repente, isso mudou. Começou a haver contestações à visão americana, sobretudo pela Rússia e pela China. As fronteiras ficaram mais fechadas, a questão do uso da força voltou a ser um componente nas relações internacionais e tivemos um avanço do terrorismo. Mesmo com a redução dos ataques e das mortes nos últimos anos, os números hoje ainda são muito mais altos do que eram antes de 2001 completa. Ele poderia, no entanto, que o mundo não deve ser analisado somente pela ótica de um evento. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Há efeitos, mas estamos numa situação mais complexa e delicada. Política de segurança. Com o desdobramento do atentado, uma série de leis aprovadas em torno da palavra de ordem guerra ao terror reduziram a liberdade e a privacidade de cidadãos dos Estados Unidos, especialmente de estrangeiros. A Europa também seguiu essa tendência. Foram definidos em todo o mundo novos mecanismos e protocolos de controle nos aeroportos, revista mais minuciosa das bagagens, uso de detector de metal, restrição a líquido na mala de mão. A tecnologia foi aprimorada para aprofundar o monitoramento com scanners corporais, detectores de explosivo e outros equipamentos. Segundo Tiago Rodrigues, pesquisador em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal Fluminense, o desenvolvimento da tecnologia de segurança colocada em marcha após 11 de setembro gerou e continua gerando mecanismos de controle das populações, como a biometria e os variados dispositivos para monitoramento do espaço urbano. Jorge Lasmar considera que o terrorismo exige que o mundo se mantenha vigilante. A gente continua tendo atentados e alguns dessas regras conseguem impedir novos ataques. No entanto, ele também vê efeitos colaterais que decorrem desse ambiente de controle, como a construção de muros entre os países. As fronteiras do mundo estão mais fechadas. Temos mais fronteiras físicas entre os Estados Unidos do que tínhamos depois da Segunda Guerra Mundial. A questão dos refugiados e as dificuldades para o reconhecimento de asilo e exigência de vistos diante do fluxo de pessoas. Em meio a toda essa vigilância das populações, os pesquisadores veem o fortalecimento dos estereótipos contra integrantes provenientes de países considerados como uma ameaça aos valores ocidentais, como a democracia e a liberdade individual. Então tá aí esse atentado completando aí 20 anos, o atentado de 11 de setembro, inclusive você está vendo aí as imagens ao lado aí do dia desse atentado que ocorreu nos Estados Unidos. E você, deixa aí nos comentários o que você lembra desse dia, né? Do dia do atentado de 11 de setembro de 2001. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pelo carinho da audiência. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fui.